Salmos 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Jesus é a nossa justiça, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a tua justiça. Você é justificado pela sua justiça. Jesus justificou você. Ele se fez pecado e você foi feito justiça de Deus. Jesus trocou de lugar conosco na cruz. Ele se fez pecado no nosso lugar para que fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Você deve declarar todos os dias: eu sou a justiça de Deus. Mas eu não sou perfeito, pastor. Ninguém é perfeito. Mesmo com as suas imperfeições, declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Nós amamos a justiça de Deus. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama, se delicia, tem prazer na prosperidade do seu servo. Digam continuamente. Você está passando por lutas? Diga continuamente. Confesse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. A palavra confissão no Novo Testamento significa falar a mesma coisa que Deus. Todas as vezes que você lê confissão no Novo Testamento, é falar a mesma coisa que Deus. Deus disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou curado pelas feridas de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga continuamente: o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. Essa palavra prosperidade é a palavra shalom. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Se Deus tem prazer na prosperidade do servo dele, imagina os filhos. Porque você não é mais servo de Deus, você é filho. Jesus certa vez disse: eu não chamo vocês de servo, vocês são os meus amigos. João disse que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todas as pessoas que receberam a Cristo, Jesus deu para elas o poder de serem feitas filhos de Deus. O poder para serem feitos filhos de Deus. Você já aceitou Jesus na sua vida? Se a sua resposta é sim, você é um filho de Deus. Você não é apenas um servo. Você é filho de Deus. Como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece de você. Se Deus ama a prosperidade do servo dele, imagina a sua, que é filho de Deus. Essa palavra prosperidade é shalom no hebraico. E shalom é uma palavra muito rica no hebraico. Significa prosperidade, bem-estar, saúde, preservação, proteção. O Senhor que ama a prosperidade, o bem-estar, a saúde, a alegria, a proteção do seu servo, seja engrandecido. Deus disse para Abraão que ele morreria em shalom, em prosperidade, em saúde. Pare de confessar coisas negativas. Sabe o que você deve confessar? Eu morrerei velho e farto de dias, igual Jó, igual Abraão. Abraão, Deus disse: você vai morrer em shalom. Você não vai morrer em miséria, você não vai morrer em pobreza, você não vai morrer inválido, você vai morrer em shalom, em saúde, em prosperidade, em fartura, em segurança. Então confesse com seus lábios: eu morrerei velho e farto de dias, eu tenho a longevidade de Deus, eu morrerei em shalom como Abraão. Confesse. Fale a mesma coisa que Deus, em nome de Jesus. Salmos 4, versículo 8, o salmista disse: em shalom também eu me deito e dormirei. Shalom também significa paz. Ele disse: eu vou deitar e dormir em shalom, em paz, em prosperidade. Jesus disse: eu vos dou shalom, eu vos dou a paz. Deus quer que você tenha paz, tá bom? Deus quer que você prospere, mas não como as pessoas do mundo, estressadas, com ansiedade. Não, Deus quer que você tenha prosperidade, mas é com paz, paz interior, paz na sua mente. Essa é a prosperidade que Deus tem para os seus filhos. Salmos 29, versículo 11, ele diz que Deus abençoará o seu povo com shalom. E se prepare, Deus vai abençoar você com shalom. Deus vai prosperar. Você que está me ouvindo,
Deus vai te prosperar, Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar criatividade. Assim como Deus deu sabedoria, entendimento e ciência para um escravo chamado Bezalel, e ele criava, Deus deu criatividade para ele fazer invenções, para ele ter ideias. Deus capacitou um escravo que pisava em barro o dia inteiro, que fazia tijolo. Deus deu sabedoria, inteligência, e agora ele liderava, ele ensinava outras pessoas com a sabedoria de Deus. Deus vai fazer isso com você, ele vai te dar criatividade, ele vai te abençoar com Shalom, ele vai te prosperar em nome de Jesus Cristo. Salmo 122, versículo 6, orai pela Shalom de Jerusalém. Orem pela paz, prosperidade, riqueza de Jerusalém. Ore pela prosperidade da sua cidade. Ore pela riqueza da sua cidade, porque sua cidade prosperando, seu país prosperando, consequentemente você vai prosperar. Então peça para Deus abençoar o seu bairro. Peça para Deus enviar empresas aonde você mora, para Ele abençoar com a Shalom. Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz. A operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus. As consequências daquilo que Cristo fez é Shalom. Prosperidade. Ele se fez pobre. A nossa justiça se fez pobre para nos enriquecer. E a consequência? Shalom. Prosperidade. Cura. Segurança. Paz. As consequências daquilo que Cristo fez na cruz, eu e você temos que desfrutar hoje. Ele não sofreu em vão. Então vamos desfrutar das consequências do sacrifício do nosso Cordeiro Jesus Cristo. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Repouso, descanso. A operação da justiça é repouso, é descanso. Descanse em Cristo. Descanse a sua alma em Cristo. Não fique estressado. Não fique ansioso. Jesus é o teu bom pastor e Ele não vai deixar nada faltar para você. Versículo 18. O meu povo habitará em morada de Shalom e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Meu povo vai morar em Shalom, prosperidade, saúde, em lugares de descanso, em lugares quietos. Esse lugar se chama Jesus Cristo. O esconderijo do Altíssimo é em Jesus. E eu e você estamos em Cristo. Eu e você, nós estamos assentados em Cristo, em descanso, em repouso, em segurança. Jesus é o nosso lugar seguro. Jesus é o nosso alto refúgio e nele nós confiamos. Jeremias 29, versículo 7. Procurai a Shalom, a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai a Deus pela sua Shalom, e você terá Shalom. Procure a prosperidade da cidade em que vocês moram. Deus disse. Você, cristão, procure a prosperidade na sua cidade. Peça para Deus abrir os seus olhos para oportunidades de prosperidade. Para você enxergar aquilo que ninguém está enxergando, porque Jesus é aquele que abre e ninguém fecha. Jesus abrindo uma porta para você, ninguém vai fechar. Os seus inimigos não fecharão. Ele despedaça as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Ele abre porta que homem nenhum consegue fechar. E o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia, mas Deus disse, procurem a prosperidade daquela cidade e orem pela Shalom, orem pela prosperidade, pela segurança daquela cidade, porque se a cidade tiver Shalom, vocês terão Shalom. Então, ore pela prosperidade da sua cidade, ore pela prosperidade do seu país, do seu bairro e procure prosperidade no lugar que você está. Procure oportunidades que vão fazer você prosperar, enriquecer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Deus vai abrir grandes portas para você em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, darei Shalom, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei prosperidade, saúde, segurança. Que lugar? Deus estava
fortalecendo a fé de Ageu com relação à reconstrução do templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Deus disse para ele: Ageu, a glória do segundo templo, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. E aqui eu enxergo uma profecia. A glória da nova aliança será maior que a glória da antiga aliança. A glória da nova aliança baseada no sangue de Cristo é maior do que a glória da antiga aliança baseada na lei de Moisés. O Paulo mesmo falou sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Paulo está falando aqui da lei de Moisés e da nova aliança baseada no sangue de Cristo. Se o ministério da morte, o Paulo disse, como eu sei que o ministério da morte são os 10 mandamentos? Porque o Paulo disse, se o ministério da morte, escrito com letras em pedras, o que foi escrito com letras em pedras? O ministério da morte, os 10 mandamentos. O ministério do Moisés, o Paulo chama de ministério da morte. Porque quando você infringia a lei de Moisés, você morria. No primeiro dia que Deus deu a lei para Moisés, 3.000 pessoas morreram. Se o ministério da morte veio em glória, a face de Moisés brilhava, o Paulo disse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está falando aqui com relação à nova aliança. Se no primeiro dia da lei de Moisés 3.000 morreram, no dia do Pentecostes 3.000 pessoas foram salvas. A maior glória está na nova aliança. 3.000 morreram na antiga aliança. Na nova aliança 3.000 foram salvos. Na antiga aliança, quem adulterava morria apedrejado. Na nova aliança, Jesus disse para a mulher adúltera, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Na antiga aliança, filho rebelde morria apedrejado. Na nova aliança, Jesus contou a parábola de um jovem rebelde que foi perdoado pelo Pai e ainda para recebê-lo o Pai fez um grande banquete. Então, o ministério da nova aliança tem maior glória. Glória significa louvor, significa manifestação de Deus. Ele continua dizendo no versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Paulo chama a lei de Moisés de ministério da condenação, porque condena as pessoas. Se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Cristo é nossa justiça. Muito mais excederá em glória o ministério da nova aliança, o ministério de Jesus Cristo. Glória significa manifestação de Deus. Se na antiga aliança, que era baseada em 613 leis de Moisés, aconteceram manifestações de Deus, curas, milagres, o Rio Jordão abriu, o Elias orou, o fogo desceu do céu, Elias orou, parou de chover, orou novamente, Deus enviou chuva. Olha que glória, isso é manifestação do poder de Deus. Se na antiga aliança tinha glória, manifestação do poder de Deus, tinha louvor, o Paulo disse, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, muito mais manifestação de Deus, eu e você vamos presenciar no ministério da nova aliança. Glória também significa louvor. Se na antiga aliança, após milagres acontecerem, o povo louvava a Deus, o povo tinha motivos para louvar a Deus, eu e você, crentes da nova aliança, nós vamos ter muitos motivos para louvar a Deus. Se na antiga aliança eles tinham motivos para louvar a Deus, na nova aliança, eu e você teremos mais motivos ainda para louvar a Deus. Maior glória, maior louvor, maior manifestação de Deus
tem a nova aliança porque ela é baseada no sangue de Cristo. Ela não é baseada em 613 mandamentos. Não, a nova aliança é baseada unicamente, exclusivamente no sangue de nosso Jesus. A nova aliança não é baseada na nossa performance, nas nossas obras, no nosso merecimento. A nova aliança é baseada exclusivamente na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você não estamos mais no Monte Sinai. Deus já saiu do Monte Sinai. Deus, ele mora no Monte Sião. Ele disse: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E neste lugar darei Shalom. Na nova aliança darei Shalom. E ele já deu. Na nova aliança ele já deu cura, saúde, paz. Eu e você que temos que desfrutar e tomar posse de tudo que Jesus Cristo fez. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Esse versículo está falando de Jesus Cristo. Se você ler o livro de Hebreus, o apóstolo, ele faz comparações entre o ministério de Moisés e o ministério de Jesus, antiga e nova aliança. E no livro de Hebreus ele sempre mostra a superioridade da nova aliança, do ministério de Jesus Cristo. Ele mostra essa superioridade. Então ele disse que Jesus alcançou um ministério tanto mais excelente, porque é mediador de um melhor concerto, confirmado em melhores promessas. O apóstolo disse aqui que o ministério de Jesus é melhor que o de Moisés. O ministério de Jesus é mais excelente que o ministério de Moisés. E ele disse que a nova aliança, o ministério de Jesus, tem melhores promessas do que o ministério de Moisés. O ministério de Moisés tinha promessas, mas as promessas eram o seguinte: olha, se vocês obedecerem os mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês. 613 mandamentos. Será que você conseguiria guardar? Era o critério. Guardou a lei, guardou os 613 mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai prosperar, você não vai ficar doente. Por isso que constantemente o povo de Israel, eles sofriam nas mãos dos inimigos, porque era impossível guardar a lei de Moisés. Não, a lei de Moisés não era ruim, mas os homens não são perfeitos. A nova aliança tem melhores promessas. Quer ser abençoado no ministério de Moisés? Guarda 613 mandamentos. Quer ser abençoado no ministério de Jesus? Creia. Tudo é possível àquele que crê. O Paulo disse que nós devemos falar amém para as promessas de Deus. O Paulo disse que as promessas de Deus têm o amém de Jesus e o sim dele. Já tem o amém. As promessas de Deus já estão autorizadas para você. O ministério da nova aliança tem excelentes promessas. Cristão, você que está me ouvindo, você é mais privilegiado que Davi, você é mais privilegiado que Salomão, você é mais privilegiado do que Elias, porque eles tinham que guardar a lei de Moisés. Hoje você simplesmente acredita e toma posse. Tudo é possível para aquele que crer. Eu criei, o Paulo disse, por isso falei, o ministério de Jesus é mais excelente. A glória da segunda casa, a glória do Novo Testamento é melhor que a glória da primeira casa do Antigo Testamento. Você crente que é da nova aliança, você que acredita na graça, você que acredita naquilo que Jesus fez, você verá muita glória na sua vida, muita manifestação do poder de Deus. Você vai ter muitos motivos para louvar a Deus. Se prepare. Deus disse, eu vou dar shalom neste lugar. Eu vou dar shalom na nova aliança. Se prepare porque Deus vai prosperar você muito em nome de Jesus.